Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seguinte, vamos iniciar a correção de questões de conhecimentos pedagógicos. A gente vai começar pelas correções de educação na Constituição Federal. E eu quero deixar para vocês como pensamento da aula este aqui do Ralph, que aí coloca para a gente o seguinte: ri muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, isso é ter sucesso. Então, aqui nós temos o nosso pensamento do dia e vamos para cima, que a gente tem muita coisa para fazer. Pessoal, primeiramente, o que eu quero de antemão falar para vocês? Por favor, duas coisinhas que vocês têm que ter. Primeiro, é importante vocês terem a Constituição em mãos, ok? Por mais que eu coloque aqui algumas informações a mais, complementares, é importante vocês terem a Constituição em mão para poder acompanhar. No entanto, só consulte depois de fazer o exercício, caso você ainda tenha alguma dúvida, ok? E o ideal é, imprime aqui, tem um espaço aqui para você baixar essas questões, você imprime, faz para depois olhar a correção, perfeito? Por fim, qual é o seu objetivo maior? É só sair dessa lista de exercícios depois que você tiver com mais de 90% de acerto, ok? Então, aqui você tem 50 itens. O ideal é que você acerte, no mínimo, 45, se você deixar outros 5 em branco, ok? Professor, acertei 40 e errei 10. Se for pelo fator de correção da prova do CESP-SEBRASP, você ficou com 30 questões, ok? E aí, 30 questões não é 90%, ok? Então, você precisa de 90%, mais de 90% de acerto líquido. Por quê, professor? Porque se você ficar com mais de 90% e acontecer alguma coisa de errado no dia do seu concurso, você ainda consegue atingir a sua aprovação, beleza? Então, vamos lá. Questãozinha de número 1, tá aqui. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 214, indica que, aí lá no artigo 214, gente, a gente tem um Plano Nacional de Educação, que é o que a gente chama de PNE, Plano Nacional de Educação, ok? Plano Nacional de Educação com duração decenal, o que é isso, professor? Ele tem duração de 10 anos. Decenal significa 10 anos. Com o objetivo de articular um Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Então, aqui a gente tem o quê? O DUM, ok? Mais estratégias. Diretrizes, objetivos, metas e estratégias. D. Implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidade. Então, olha a abrangência que a gente tem aqui, beleza? E aí coloca para a gente o seguinte: por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Então, qual, de fato, é a condução do PNE? E a gente vai olhar aqui o seguinte, aí coloca para a gente, letra A, erradicação do analfabetismo, ótimo, perfeito, a gente tem essa previsão lá no artigo 214 da Constituição Federal. Universalização do atendimento escolar, perfeito. Aí quando ele coloca bem aqui para a gente, promoção cultural. E aí eu falo para vocês o seguinte, pessoal, promoção cultural não entra, ok? Não entra. E aí, de fato, ele coloca ainda garantia do transporte escolar público. Só que a gente já sabe que a letra A está errada. O que você vai guardar especificamente? Lá, nós temos essas informações, lá no artigo 214. E aí, mais uma vez ele colocou aqui promoção cultural, a gente já tem outro item errado. Quando ele coloca aqui também especificidade do atendimento escolar, errado também, ok? Aí coloca aí para a gente aí garantia do transporte escolar público e valorização do professor. A letra C, ele coloca para a gente o seguinte, criação de bolsas, valorização do professor, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, a gente sabe que, de fato, não tem a ideia de ficar criando bolsas, ok? Aí aqui ele coloca para a gente o seguinte, na letra D,
Erradicação do analfabetismo, perfeito. Universalização do atendimento escolar, perfeito. Melhoria da qualidade do ensino, perfeito. Formação para o trabalho, perfeito. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, perfeito. Ótimo. Aqui nós temos a resposta correta do nosso item. Aí aqui, mais uma vez, na letra E, ele coloca para a gente promoção cultural, beleza? Então, questão de número 1, gabarito. Letra D, D de Deus. E vamos partir para a próxima questão. Questãozinha de número 2, uma questão do CESP, e aí coloca para a gente o seguinte: a Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Perfeito! E a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo por finalidade, muito importante, tá, gente? Finalidade é o quê? São os objetivos. Então, quais são os objetivos da educação? 1, 2, 3. Aí coloca aqui para a gente: desenvolvimento da pessoa humana, ok? Que é o desenvolvimento pleno da pessoa. Aí coloca o seu preparo para o exercício da cidadania, então formar cidadão. Aí mais na frente coloca o seguinte: qualificação para o trabalho. Então a gente tem aqui, ó, 3 informações das quais a Constituição Federal, quando ela taxa acerca da educação, a gente tem como objetivos. Então a educação, seus objetivos primordiais, fundamentais são esses 3, ok? E aqui o examinador já traz um enunciado para a gente. Aí coloca assim, ó: qualificação para o trabalho, ela enfatiza a obrigatoriedade do ensino fundamental e sua gratuidade nos estabelecimentos de rede escolar pública, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aí coloca para a gente, ademais, né? Quanto à educação superior, a Constituição Federal define as universidades como instituições dotadas de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, subordinadas ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Depois de promulgada a complexa tramitação no Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional, que é a LDB, foi finalmente aprovada e sancionada em dezembro de 1996. Uma das características marcadas dessa lei é a margem de autonomia que confere aos sistemas de ensino e às próprias escolas, chegando a oferecer alternativas para a organização das atividades escolares. Tendo as informações acima como referência inicial, só a referência inicial, isso aqui tudo, e considerando os aspectos legais concernentes à educação brasileira, julgue o item abaixo. Aí coloca a autonomia universitária. A que se refere o texto constitucional retirada na LDB, aplica-se ao conjunto das instituições de educação superior mantidas pelo poder público, aí coloca União, Estados, Município, Distrito Federal, situação que não se aplica, não se aplica às universidades privadas. Gente, essa autonomia taxada aqui na lei acerca das universidades é algo legal e positivo. Funciona tanto para o poder público quanto para as universidades privadas. Sendo assim, o item de número 2 ele está errado, ok? Dando continuidade, questãozinha de número 3. A respeito do direito à educação estabelecido na Constituição Federal, julgue o item a seguir. Aí coloca para a gente o seguinte: a Constituição não veda, não proíbe, vedar, proibir, não proíbe, não veda, de forma absoluta, o ensino domiciliar. Ok, a gente tem o quê? Educação formal e informal, né? Mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre família e Estado como núcleo principal, a formação educacional de crianças, adolescentes e jovens. Gente, a educação, ela tem 2 ramos. Quem ensina isso para a gente é Arruda, no livro dela, História da Educação e da Pedagogia. Aí ela fala o seguinte para a gente, que existe a educação formal e existe a educação informal, ok? Quando ela fala para a gente que existe tanto a educação formal quanto a educação informal, ela coloca para a gente a seguinte demanda, que a formal fica a cargo do Estado e a informal fica a cargo da família. Então, tanto a família quanto o Estado, eles vão ter o quê? Que está interferindo, influenciando na formação educacional, tanto de crianças, adolescentes e jovens. Aí eu quero que você guarde uma informação importante.
De fato, a Constituição ela não proíbe de forma absoluta. Por quê? Porque a família exerce a educação informal, em casa, no domicílio, ajudando, nem que seja na tarefa de casa. Beleza? E aí, a gente tem que respeitar esse dever de solidariedade, que é o núcleo principal da formação educacional. Então, essa interação ela é importante. Então, a escola, o Estado, ele tem um papel, mas a família também tem outro. Então, questãozinha de número 3, ela está certíssima. Ótimo, excelente, vamos para cima. Pessoal, questãozinha de número 4. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando é o quê? Objetivando. A gente acabou de ver na questão de número 1 os objetivos relacionados à educação. Então, aí esses objetivos a gente vai ter que encontrar aqui. Olha só, formação para o trabalho, não é a formação, é a qualificação. Seja ele intelectual ou físico, a inserção do jovem no mercado de trabalho quanto antes. Então, letra A já está errado. Letra B, igualdade de condição e acesso e permanência para as crianças e adolescentes nas escolas de rede particular de ensino. Aqui são deveres, ok? Do Estado, e não os objetivos, taxado lá na nossa Constituição. Aí coloca assim, ó, vai visar, letra C, o pleno desenvolvimento da pessoa, perfeito. Seu preparo para o exercício da cidadania, perfeito. E sua qualificação para o trabalho, ótimo, perfeito, questãozinha correta, letra C. Então guarde isso. A educação no nosso país, ela tem 1, 2, 3 objetivos primordiais, que é justamente o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Nunca esqueça isso daqui. A partir de hoje, qualquer informação que tiver acerca da educação que desobedecer os princípios elencados e os objetivos lá taxados na Constituição Federal, a gente pode considerar o item como errado, ok? Então, tá aqui os 3 objetivos. Letra D, o aprimoramento de habilidades sociais e intelectuais através de uma gestão escolar participativa e autocrática. Não, pelo amor de Deus, errado vezes 3. Então, questãozinha correta do item 4, letra C. Questãozinha de número 5. Coloca aqui para a gente o seguinte. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as universidades, mais uma vez acerca das universidades, gozam de autonomia didático-científica. Aí coloca aqui para a gente o seguinte, acerca dessa autonomia didático-científica. Ele coloca que tanto didático-científico, administrativo, gestão financeira e patrimonial, e deverão obedecer a qual princípio? Muito bom, esse princípio ele cai. Então, não é saber apenas do que as universidades gozam, que é de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, patrimonial e financeira, mas sim o princípio. Aí coloca aqui para a gente o seguinte, letra A, controle sobre o que é ensinado, visando não ferir os direitos humanos? Errado, esse aqui não é um dos princípios. B, a imparcialidade acerca de temas políticos e governamentais não tem essa previsão também na nossa Constituição Federal. Letra C, ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não esqueça isso, ok? Ensino, pesquisa e extensão, que a gente tem justamente a base do princípio da indissociabilidade. Significa que sabe o quê? Que essas informações aqui, elas estão elencadas uma na outra e a gente não pode separar elas. Elas são o quê? Indissociáveis. Ensino, pesquisa e extensão. Letra C, nossa resposta correta. Letra D, gratuidade do ensino e gestão democrática das instituições. Errado, não é o que está previsto no artigo 207, ok? Vamos lá, dando continuidade, questãozinha de número 6. Na questão de número 6, ele coloca para a gente o seguinte, nos termos da Constituição Federal de 1988, as universidades gozam de autonomia, aí coloca aqui mais uma vez para a gente, didático-científica, administrativa e gestão patrimonial, e obedecerão ao princípio, ele já coloca qual o princípio, de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aí, diante de tal artigo do texto constitucional, o aluno de pedagogia João Marcos perguntou à professora Clarice sobre a possibilidade de admissão de professores e cientistas estrangeiros. Aí coloca para a gente o seguinte,
A professora Clarice respondeu que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, aí vamos ver o que tem de previsão acerca destes professores lá na nossa Constituição Federal. Letra A. É permitido que o professor estrangeiro dê aula, com ressalvas de ordem de preferência aos brasileiros natos. Não tem nada isso de preferência, ok? Das universidades admitidos professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Letra B. Não é recomendado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Errado também, ok? Letra C. É vedado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Errado. Aí agora a letra D, que é o nosso item correto. E aí vocês vão guardar isso. É facultado, de acordo com a Constituição Federal, existe uma faculdade, é facultativa, as universidades admitir professores técnicos, professores cientistas estrangeiros na forma da lei. Resposta correta da questão de número 6, letra D. Questãozinha de número 7, de acordo com o artigo 207, mais uma vez, da Constituição Federal, a gente tem o seguinte: suas alterações posteriores, as universidades, aí coloca assim, ó, letra A, desfrutam de prerrogativas distintas, diferentes, tá? Distintas significa diferentes. Diferentes das instituições de pesquisa científica e tecnológica? Não, errado. Porque a gente vê que lá no artigo 207 tem um parágrafo único que fala que as instituições de pesquisa científica e tecnológica obedecerão às regras pertinentes também às universidades. São impedidas de admitirem professores? A gente acabou de ver que não é impedido. É o quê? Facultativo. É uma faculdade, ok? Obedecerão ao princípio da dissolubilidade, é isso mesmo? Dissolubilidade ou indissociabilidade? Letra D, gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial. Então, esse E é mais. Então, tanto de grana financeira quanto de patrimônio, ok? Então, a gente tem aqui nossa resposta correta. Então, questão de número 7, letra D, é a alternativa correta. Vamos lá, questãozinha de número 8. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação às disposições acerca da educação, é correto afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Não é objetivo, não é comissivo nem relativo. Letra A é a resposta correta. É exatamente a letra da lei. Direito público subjetivo. Sabe o que significa isso? Que não é objetivo. Ué, professor, o que seria objetivo? Algo geral. O que é subjetivo? É você, de maneira singular. Você tem direito a isso, ok? E você pode reclamar no poder público caso essa educação não esteja sendo fornecida de maneira adequada como taxa a lei. Questãozinha de número 9. Com base no artigo 208, aponte a alternativa em que a afirmação é correta, mas a explicação está errada. Então, ele quer a alternativa correta, que tem uma explicação errada. Vamos lá, vamos para cima. Então, a gente tem o seguinte, na letra A, ao Estado é facultado oferecer o atendimento especializado aos portadores de deficiência. Pelo amor de Deus, gente, não é facultativo, o Estado é obrigado a fornecer. Então, aqui a gente já tem o seguinte, a afirmação, ela está errada. Então, lá do outro lado, independente do que ele falar, o item já está errado. Não é a letra A. Porque essas crianças têm direito aos níveis mais elevados de ensino, independentemente do nível de severidade de sua eficiência. Letra B. Ao Estado é facultativo oferecer o atendimento especializado aos portadores de deficiência. Mais uma vez, ele colocou que é facultativo. Aí coloca aqui, ó, porque constituem a menor parcela de crianças de idade e tal. Então, aqui a gente tem a primeira etapa errada e ele quer que a primeira afirmação esteja correta. Então, vamos lá. Letra C. O Estado deve garantir, de maneira obrigatória, garantir o atendimento especializado aos portadores de deficiência. Perfeito. Aqui está certo. Aí agora, aqui tem que estar errado. De acordo com o quê? Com o que ele falou para a gente. Constituem a maior parcela de crianças em idade escolar? Gente, a maior parcela são os portadores de necessidades especiais? Não.
Então, aqui está errado. Por estar errado, atende perfeitamente ao que foi exigido lá no item da questão, e a questão de número, ou a questão letra C. De número 9 tem a resposta correta, letra C, gabarito. Vamos ler a letra D? Só por descarrego de consciência, o Estado deve garantir o atendimento especializado aos portadores de deficiência somente na educação infantil. Por quê? A escolarização nessa etapa é necessária especialmente para os portadores de deficiência. Segunda afirmativa está correta e a primeira está errada, porque não é somente na educação infantil. O Estado é facultado a oferecer, mais uma vez, facultado. Então, a primeira tinha que estar correta e essa primeira está errada. Então, a gente tem aqui o erro também da alternativa E. Questão de número 10. Preceitua a Constituição Federal de 1988 que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades. Aí coloca aqui para a gente a alternativa A, B, C e D. Então é o seguinte, este ensino fundamental, ok, vai ser ministrado em língua portuguesa. Só que é o seguinte, a gente sabe que existem comunidades indígenas, ok? Então, aqui ele colocou comunidades estrangeiras, comunidades portuguesas e nenhuma das alternativas. Aí vamos ler a letra B. Será que tem essa previsão na Constituição? Comunidades indígenas, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Questão correta. Então, a letra B é a alternativa correta do item 10. Questãozinha de número 11. Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento. Vamos ver. Contribuição social do salário merenda. Alguém já leu isso na lei? Salário merenda. Recolhido pelas empresas na forma da lei. O imposto sobre renda, recolhido pelo governo federal. Ninguém também leu isso. Imposto sobre renda. Errado. Letra C. A contribuição social do salário educação. Perfeito. Recolhida pelas empresas na forma da lei, nenhuma das alternativas. Resposta correta da questão 11, letra C. Questãozinha de número 12. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a educação básica pública atenderá prioritariamente a educação básica, gente. Vocês vão guardar o seguinte, que a prioridade é o ensino regular. Não é o híbrido, não é o integral, ok? Muito menos parcial. É o ensino regular. A gente sempre vai dar... Perdão pelo espirro. A gente sempre vai dar prioridade ao que a gente chama de ensino regular. Beleza? Perfeito. Então, 12. Respostinha correta, letra C de céu. 13. Conforme determina a Constituição Federal de 1988, no tocante ao ensino, os municípios atuarão prioritariamente. Gente, municípios. Ele vai atuar de maneira prioritária. Guarda essa informação, que ela é importante. Calma aí. Guarda essa informação aqui, que ela é importante, ok? Então, o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que a gente vai ter, simplesmente, quando falar de municípios, o atendimento prioritário ao que a gente chama de ensino fundamental mais educação infantil, ok? Vocês vão guardar essa informação. Então, qual é a resposta correta aqui, professor? A resposta correta é justamente a alternativa A, ensino fundamental e na educação infantil, beleza? E aí, quando a gente fala de ensino médio, aí a gente está indo para os estados, beleza? Então, guarda essa informação que ela é importante. Então, questão de número 13, resposta correta, letra A, beleza? 14. Acerca dos assuntos relacionados à disciplina de saúde e educação na Constituição, julgue o item que se segue. Os municípios devem atuar prioritariamente, aí coloca aqui, ó, no ensino fundamental e na educação infantil. Ao passo que os estados devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Perfeito. Então, guardem isso. Municípios, eles vão atuar de maneira prioritária no ensino fundamental e a educação infantil. E os estados, de maneira prioritária também no ensino fundamental,
só que ele vai atuar também no médio. Essa é a diferença. Então, qual é a diferença? A diferença está aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Então, a gente tem aqui a diferença, beleza? Então, informação importante aí. Se você, apenas com uma letrinha que eu coloquei aqui, conseguiu lembrar dessa informação, ótimo, perfeito. Já pega essa informação de base, coloca na ficha e vamos para cima. Vamos lá, questãozinha de número 15, mais uma questão de múltipla escolha. Considerando a pouca quantidade de defensores públicos indispensáveis ao atendimento adequado dos necessitados na forma da lei, determinado Estado da Federação aprovou o respectivo projeto e sancionou a Lei Y. Então, sancionou uma lei que criou a obrigatoriedade de estágio curricular no atendimento de assistência jurídica gratuita no núcleo de prática jurídica integrante do Departamento de Direito da Universidade Estadual, estabelecendo sua organização, seu funcionamento e seus horários, inclusive determinando a sua atuação em regime de plantão. Meu Deus do céu, que estágio é esse? Que lei é essa, papai? Bem como vinculando a certificação da conclusão do curso de bacharelado pelos alunos ao cumprimento do referido estágio. Aí coloca assim, ó, conforme a Constituição Federal e a doutrina e a jurisprudência do STF. Então, ele pode exigir aqui uma informação que vai além da letra da lei, ok? Porque quando a gente fala de doutrina, a gente fala dos estudiosos, quem de fato estuda a lei. Quando a gente fala de jurisprudência, a gente fala de simplesmente reiterações, decisões reiteradas do STF ou do STJ e por aí vai, ok? Dos tribunais que a gente tem aí que podem simplesmente emitir súmula. Então, vamos lá. Questão de número 15, letra A. A Constituição, por atender ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, disposto em norma constitucional. A lei é constitucional? Aqui ele pergunta isso aqui, gente, tá? Perdão, eu li errado aqui. A lei é constitucional por atender esse princípio aqui? Errado, ok? Letra A, errada. Letra B. A lei é inconstitucional? Isso, ela é inconstitucional. Por ferir a autonomia didático-científica e administrativa das universidades. Perfeito, perfeito. É justamente isso. O cara criou uma lei para poder falar o seguinte: ei, você que é estagiário, você vai trabalhar em regime de plantão, seu horário é esse, a organização é essa, você vai trabalhar de graça. Olha só. Então é óbvio que feriu o quê? O princípio que era justamente relacionado à autonomia didático-científica e administrativa da universidade, ok? Então, aqui, na letra A, ele fala de princípio, eu falei princípio, perdão. Essa organização, o que feriu? Feriu a autonomia. Então, mexeu na autonomia da universidade, ok? Então, a letra B é a correta. Ela não é constitucional, a gente acabou de ver isso aqui. Aí ele coloca a letra D. Ela é inconstitucional por atribuir função exclusiva de órgão, não. Ela é inconstitucional apenas quanto a condicionamento da certificação da conclusão do curso ao cumprimento do estágio curricular, também não. Ótimo, 15, então, resposta correta, letra B. Questãozinha de número 16. Mais uma questão aqui do CESP. A Constituição Brasileira estabelece em seu artigo 205. Aí, gente, ele coloca assim praticamente todas as informações que a gente tem lá na Constituição sobre o artigo, né? Aí coloca lá, ó. A educação de direito de todos, devido à família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Quando ele coloca visando, são os objetivos que a gente já observou que eles existem. Aí coloca assim, ó, quanto aos princípios, aí vai elencar aqui os princípios para a gente. Quanto aos princípios do ensino básico que será ministrado, aí coloca, o artigo 206 enumera igualdade de condição, acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, de coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público nos estabelecimentos o quê? Oficiais, guarda isso, que é importante. Valorização dos profissionais de ensino, garantidos na forma da lei, plano de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e provas de títulos. Gestão democrática de ensino público na forma da lei, aí coloca aí o próximo princípio, 7, garantia do padrão de qualidade. Aí coloca para a gente o seguinte,
Considerando esses mandamentos constitucionais e a realidade objetiva do sistema educacional brasileiro nos dias atuais, julgue o item subsequente. Aí coloca para a gente o seguinte: o texto constitucional indica que, a despeito de todos os avanços acerca da concepção de educação verificados no mundo contemporâneo, o Brasil insiste na velha ideia que vigorou em quase todos os países até por volta dos anos 60 do século XX, de que um bom sistema educacional existe para fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho em constante transformação. Gente, a nossa educação, ela não tem esse foco. Fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, ok? Então, a gente sabe que aqui é uma ideia de uma concepção pedagógica chamada tecnicista, que veio a acontecer neste período aqui mesmo, depois das décadas de 60, do século XX, por aí vai, ok? A gente sabe que essas informações, elas não estão condizentes com o que acontece hoje na atualidade. Então, ela diz respeito a tudo isso daqui, ó, esses princípios que foram elencados, ok? Por quê? Porque eu perco a essência, a ideia de formar uma pessoa para uma transformação social e eu vou focar nela apenas para o mercado de trabalho, beleza? Então, aqui a gente tem uma informação equivocada. Então, o item de número 16, ele está errado. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de número 17. Questãozinha de número 17. No que se refere ao direito à educação, aos municípios, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios, eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Por isso, o item já está errado, ok? Quem vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio é o Distrito Federal, mais os estados, beleza? E aí coloca assim, ó, enquanto os estados, o Distrito Federal, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, o item de número 17, ele está errado. O que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte, que os municípios, eles sempre vão estar com foco na educação infantil e ensino fundamental, e os estados, assim como o Distrito Federal, porque tem a sua função híbrida, vai estar aqui no ensino fundamental e médio. E a União, professor, a União é ensino superior, beleza? Dando continuidade, questãozinha de número 18, questãozinha da quadrix. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Ótimo, perfeito. Só que podendo ser dirigido a 3 tipos, tá, gente, de escolas: confessionais, comunitárias e filantrópicas. Você pode memorizar do jeito que você quiser. CFC, CCF, FCC, pode memorizar do jeito que você achar mais interessante, perfeito? Aí é o seguinte, a gente tem as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Comunitárias, confessionais e filantrópicas. Comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa, não quero lucrar, e vai aplicar o quê? O restante do dinheiro, excedente financeiro na educação. Então, o item 18 está certíssimo. Perguntinha top essa daqui, beleza? Questãozinha de número 19. Contribuição social do salário à educação, recolhida pelas empresas na forma da lei, será uma fonte adicional de financiamento da educação pública. Perfeito, questãozinha de número 19, ela está certa. Dentre as fontes que nós temos para simplesmente ajudar a nossa educação, ter mais receita, a gente tem a contribuição social do salário à educação. Recolhidas pela quem, gente? Por quem? Recolhida pelas empresas, na forma da lei. Beleza? 19, certinha. Questão de número 20. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil? Agora sim, pai, agora está certinho. E os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Beleza? Perfeito. O item está certíssimo. Questãozinha de número 21. A União organizará o sistema de ensino federal e dos territórios. Perfeito até aqui, ok? Financiará as instituições de ensino público federais, ótimo, que são as universidades, o UNB, o FMG, o UFG. Em matéria educacional,
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante a assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Perfeito, gente. Questão de número 21, ela está certíssima, ok? Vamos agora para a questãozinha de número 22. Mais uma questãozinha aí que a gente tem da Quadrix, questãozinha de número 22. Vamos ver o que a Quadrix tem aí para a gente aí de interessante. E coloca assim, ó, o cumprimento das normas gerais da educação nacional não precisa ser atendido pela iniciativa privada quando esta atuar em área de ensino. Gente, normas gerais da educação nacional. Então, ela vai se aplicar o quê? Um atendimento, tanto ao que a gente fala de iniciativa privada quanto de iniciativa pública, ok? Então, o item está o quê? Errado. Vocês vão guardar o quê de importante? Vocês vão guardar o seguinte, que a iniciativa privada, ela tem que obedecer a 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Cumprir as normas gerais, então cumprir normas gerais, ok? Ter autorização, então ela vai ter que ter uma autorização e ela vai ter que passar por uma avaliação de qualidade do poder público. Então, avaliação de qualidade do poder público. Então, guarda isso daqui, ó. Ana. Ok? Guarda aí, ó. Ana. Então, quando a gente falar de Ana, a gente tem aí 3 coisinhas que as iniciativas privadas vão ter que obedecer. 3 requisitos. Cumprir normas gerais, vai ter que ter uma autorização de funcionamento e vai ter que ter uma avaliação de qualidade, beleza? Não esqueça essa informação porque ela é importante. Questãozinha de número 23. É dever do Estado o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica e superior, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Gente, olha só o que ele colocou aqui para a gente. Ele colocou uma informação que é um dever do Estado na educação básica, mas não da superior. Ai, professor do céu, se eu tivesse lido esse item rápido, eu ia errar. Isso. Então, a 23, ela está errado por isso. Entra a educação básica, mas não entra a educação superior. O que você vai guardar de informação importante? Essa positivação legal da lei, da Constituição, é aplicada apenas na educação básica. Então, lá no artigo 208, se você pegar os deveres do Estado, nós temos 7. E esses 7 deveres do Estado, a gente tem que memorizar. Não tem para onde fugir, ok? Questãozinha de número 23, errado. Questão de número 24. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita dos 3 aos 18 anos. Que 3 aos 18 anos, gente? O que tem lá na nossa lei lá? Lá na Constituição Federal, a gente fala dos 4 aos 7, ok? Dos 4 aos 17. Dos 4 aos 17 anos de idade, beleza? E aí ele coloca assim, ó, sendo assim, as pessoas que não tiveram acesso à idade própria não terão direito à oferta gratuita. Ele começa e coloca mais um erro aqui, né? Porque a gente sabe que a educação de jovens e adultos ela é destinada àquelas pessoas que não tiveram acesso à idade própria, ok? Questãozinha de número 25. Mais uma da Quadrix. As universidades não gozam de autonomia didática e financeira. Já está batido, né? A gente já fez 4 itens desse daqui. As universidades, elas gozam, sim, de autonomia didática financeira, administrativa e gestão patrimonial. Pois, aí coloca, são subordinadas aos municípios? Nada a ver também, ok? Então, questão de número 25, ela está errada. Professor, o que eu tenho que guardar? Você tem que guardar aqui. Existe, sim, uma autonomia das universidades, e essa autonomia ela é didático-financeira, administrativa, gestão financeira e gestão patrimonial, ok? Vamos lá. Questãozinha de número 26. Questãozinha de número 26, ela fala o seguinte para a gente. O Estado deverá combater o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Combater, gente, isso aqui é um dos princípios que a gente deve obedecer. Evitando a coexistência de instituições públicas e privadas. Eu vou evitar isso daqui? Errado vezes 2, ok? Então, a gente tem mais um item errado aqui. O que você vai guardar? Que o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino são 2 dos 9
princípios expressos, escritos, que nós temos na Constituição Federal, beleza? Guarda isso. 9 princípios, vai lá e dê uma lida neles, que é importante, ok? Questãozinha de número 27. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 3 objetivos, lembram lá? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Questão de número 27, ela está certíssima. Ótimo, perfeito, tranquilo. Vamos lá para a questão de número 28. Para se evitar qualquer forma de violação à liberdade de consciência, de crença e de culto, é vedado o ensino religioso. Gente, é vedado o ensino religioso nas escolas públicas, ainda que de matrícula facultativa. O que a gente tem que guardar? Vamos lá. Vocês vão ter que guardar o seguinte. Primeiro, artigo 210, lá no parágrafo 1º, é escrito o seguinte para a gente. O que eles falam? Que o ensino religioso, aí você tem que guardar quantas informações? 4, ok? Primeiro, matrícula. Aí você vai colocar que a matrícula dele é facultativa, ok? Segundo, horário normal, ok? Horário normal. Terceira informação, qual é o ensino? Ele coloca para a gente que é o ensino fundamental. Fundamental. E última informação, ele coloca bem assim, ó, quais escolas? Gente, públicas. O que não impede de ser também uma escola privada. Então, para mim, ficou fácil guardar, porque, ó, M de Michael, H de Henrique. E aí eu não vou esquecer que é no ensino fundamental e nem na escola pública, ok? Então, MH, Michael, Henrique. Eu consegui memorizar assim, facilitou minha vida, pode facilitar a de vocês, beleza? Então, essas aqui são as 4 informações que vocês vão ter que guardar acerca do ensino religioso. Dando continuidade, questãozinha de número 29. As universidades possuem a faculdade de admitir professores estrangeiros. Ótimo, perfeito, na forma da lei. Da mesma forma, as instituições de pesquisa científica e tecnológica possuem essa extensão. Certíssimo, gente, certíssimo. O que você vai guardar lá no artigo 29? Perdão, a questão 29, lá no artigo 207, tá bom? 207, agora sim. Lá no artigo 207, fala o seguinte para a gente, que nos parágrafos 1º e 2º, então, parágrafos 1, que é o primeiro, e o segundo, 2, beleza? Ele fala assim, ó, é facultado às universidades a admitir, facultado, é facultativo, as universidades a admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de quê? De pesquisa científica e tecnológica, ok? Então, o item, ele tá mais do que certo. Item muito bom, muito legal, muito criativo, da banca, né? Então, o que você vai fazer? Você vai guardar esse item aí, porque ele é um item que cai sempre e a gente precisa saber dessas informações aí. Questãozinha de número 30. 30. Vamos para cima. Os recursos públicos não reverterão apenas em favor das escolas públicas, podendo ainda ser direcionados... Ah, muito bom. Recursos públicos, gente, a gente já viu essa questão aqui, já viu essa informação. Eles podem ser aplicados, lembra? FCC, nas escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias? Sim, professor. Então, a questão de número 30, ela está o quê? Certíssima. Então, vocês vão ver que essa informação ela está lá no artigo 213 da Constituição Federal. Ela fala justamente isso daqui, que os recursos públicos eles podem ser direcionados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, na forma da lei. Por quê? Porque não pode ter finalidade lucrativa e os excedentes financeiros vão ter que ser justamente aplicados em educação, beleza? Questãozinha de número 31. A educação é um dever não apenas do Estado, mas também da família. Olha que legal. Que deverá ser promovida, promovê-la e estimulá-la com a colaboração de toda a sociedade. Que legal, né, gente? Aquela reflexão que a gente tem coletiva. Não só a família, mas a comunidade e a escola, né? Então, a gente tem que levar em consideração aqui. Então, questão de número 31, ela está certíssima. Questãozinha de número 32. De acordo com a Constituição Federal,
Os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escola. Alguém leu isso? E aí, alguém leu isso? Não, né, gente? A gente sabe o seguinte, que são os municípios que vão atuar em educação infantil e ensino fundamental. Os estados, eles vão atuar no ensino fundamental e ensino médio. E o ensino superior vai ficar a cargo da União, beleza? Questãozinha de número 33. Conforme a Constituição Federal, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação é um imperativo que se põe mediante regra explícita da Constituição Federal. Aí coloca aqui para a gente. Então é o seguinte, gente, o que é imperativo? Guarda essa informação, olha só. Quando a gente fala de imperativo, a gente fala de uma imposição sem discussão. Eu não tenho discussão alguma. Aí a perguntinha, será que o ensino inclusivo, em todos os níveis da educação, é o imperativo que se põe mediante regra explícita da Constituição Federal? E aí você vai falar o seguinte, cara, eu tenho que discutir para poder fazer uma inclusão? Não. Então é o imperativo. É uma regra que a gente tem que obedecer e pronto, acabou. Então 33 ela está o quê? Certíssima, ok? Guarda essa informação que ela é importante, beleza? Vamos lá, questãozinha de número 34. A 34 ela fala o seguinte para a gente. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ensino é livre à iniciativa privada, razão pela qual é vedado o poder público intervir na fixação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Gente, o poder público, ele simplesmente não pode intervir. O que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte. Lá no artigo 210 da Constituição Federal, 210, fala o seguinte para a gente. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar. Aí assegurar o quê? A formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Além disso, a gente tem lá no artigo 209 que o ensino, ele fala do ensino na iniciativa privada, com algumas regras, mas ele fala, ok? Então, aqui a gente tem um item errado. Por quê? Porque o poder público ele vai intervir, não é vedado ao poder público. Vedado significa proibir, não é vedado, beleza? Questãozinha de número 35. As atividades administrativas, técnicas e complementares da universidade obedecerão a um planejamento que vise unificar, juntar esforços, recursos aplicados e serão objeto de acompanhamento, supervisão e avaliação de acordo com metas previamente definidas? Certíssimo, ok? 35, certíssimo, perfeito item. É justamente isso. Essas atividades das universidades, elas vão simplesmente obedecer esse planejamento. Um planejamento que vise juntar tudo, ok? De maneira o quê? Para poder atingir as metas já definidas, já previstas. Questãozinha de número 36. O atendimento educacional especializado a portadores de deficiência será realizado preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, guarda essa informação. É isso mesmo. Sempre que eu tiver um atendimento especializado para aquela pessoa com deficiência, que é o PCD, a gente vai ter que realizar preferencialmente na rede regular de ensino. A gente não vai criar uma escola para eles, ok? Ah, professor, mas existe uma escola também. Gente, a preferência é justamente o ensino regular, ok? Rede regular de ensino. Questãozinha de número 37, questão muito inteligente. Olha que bacana, gente. A Constituição Federal Brasileira de 1988 atribui significado ímpar aos direitos individuais. A colocação no catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional e a amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 77 incisos e 2 parágrafos, reforça a impressão sobre a posição de destaque que o Constituinte quis outorgar a esses direitos. Aí coloca aqui, ó, Gilmar Ferreira Mendes, beleza. Nossa referência. E aí coloca assim, o ensino religioso pode ser ministrado nas escolas públicas ou privadas. Gente, a Constituição Federal, professor, só fala de pública. Beleza. Só que se aplica também às privadas.
E aqui ele não está cobrando letra da lei, ele está cobrando uma interpretação. Privada do ensino fundamental, desde que a matrícula seja facultativa. Lembrando, a matrícula é facultativa. Quais são as informações que mais caem? Duas. MH, Michael Henrique. Você vai lembrar que é meu nome, Michael Henrique. Vai facilitar para que você lembre disso. A matrícula é facultativa e ocorre em horários normais. Ok? Isso aqui é a informação que mais cai. Depois a gente tem 2E. Ocorre no ensino fundamental, como está aqui, e ocorre nas escolas, na Constituição, fala apenas de escolas públicas. Mas a questão não está cobrando letra da lei, ela está cobrando uma interpretação a mais. Então, se aplica a escolas públicas e privadas? Sim, se aplica a todas. Então, perfeito. Item 37 aí está certíssimo. Questãozinha linda para a gente guardar, né? Vamos lá, questãozinha de número 38. Vamos lá, que está acabando, vamos para cima. Questãozinha de número 38. Coloca para a gente o seguinte: julgue o próximo item com base na Constituição Federal de 1988 e no entendimento do STF. Aí coloca: segundo a jurisprudência do STF, é lícita a cobrança de taxas de matrículas nas universidades públicas, desde que os valores sejam proporcionais aos custos. Então você vai guardar o seguinte, gente, não é lícita. Guarda isso. Pesquisa. Súmula vinculante. Não é qualquer súmula. É súmula vinculante número 12. Número 12. Súmula vinculante de número 12. Ela fala o seguinte para a gente. Essa súmula ela fala que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto que está lá no artigo 206 da Constituição Federal. Meu Deus, é sério, professor? É sério, ela viola. Se viola, significa o quê? Que o item está errado. Porque ele fala assim, ó, é lícita, é legal, é certo cobrar a matrícula. Mas, professor, eu paguei a matrícula na minha faculdade. Beleza, você pagou, mas é porque você não tinha conhecimento da lei. Porque a gente não pode pagar. Por quê? É ilícito, é proibido, ok? Então, 38, ela está errada. 39, questãozinha de número 39. A União pode fixar piso salarial nacional para os profissionais do magistério. Aí coloca aqui o seguinte, da educação básica por meio de lei federal. Porém, a norma não será aplicável aos profissionais do magistério e servidores dos estados, municípios e Distrito Federal? Não, gente. Vai ser aplicado para todo mundo, sob pena de infringência ao Pacto Federativo, notadamente a autonomia administrativa e financeira dos membros da federação. Então, o item está o quê? 39. Está errado. Primeira coisa, gente, o piso hoje salarial do professor é quanto? Cara, ele é aproximadamente, tá aqui, eu vou botar aqui o valor que foi estipulado para o ano, né? Para este ano, R$ 2.886,24, né? Então tá aqui. Esse aqui foi o valor. Então, cara, é o seguinte, é um piso, significa que o professor não pode ganhar menos que isso aqui, ok? De maneira nacional, se aplica ao país inteiro. Não é somente a União, beleza? Então, o item ele tá errado. 40, vamos para cima. No que diz respeito à revalidação do diploma obtido no estrangeiro e à cobrança de taxas em estabelecimentos públicos no ensino, julgue o item a seguir. Tendo em vista que, de acordo com a súmula vinculante editada pelo STF, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto da Constituição Federal. Aí coloca, sim, a gente sabe disso. É correto concluir que a cobrança por instituição pública de ensino superior de taxa para revalidar o diploma de graduação obtido no exterior é inconstitucional? Gente, uma coisa é a taxa de matrícula, outra coisa é eu revalidar meu diploma, ok? Então, revalidar o diploma você vai pagar. Então, o item está o quê? Errado, beleza? Só que a taxa de matrícula, aqui agora o examinador colocou correto. Viola mesmo dispositivo constitucional. Então, o que você vai guardar? Que taxa de matrícula é diferente de revalidação de diploma. Taxa de matrícula é diferente de revalidação de diploma, beleza? Então, vamos lá. Vamos para as últimas, 10 últimas questões. Questãozinha de número 41. O preparo da pessoa para o exercício profissional e da cidadania é um dos objetivos da educação.
consoante fundamentos norteadores da República Federativa do Brasil. Aí coloca aqui, isso aqui está errado, tá? Alternativas. Aí coloca isso aqui para a gente. Então é justamente isso. O preparo para o exercício profissional da cidadania é um dos objetivos da educação, que está o quê? De acordo com o que fundamenta como norte. A gente tem de norte fundamental da República Federativa do Brasil. Item 41, certíssimo. Item 42, a educação, um direito assegurado a todos, um dever exclusivo do Estado e a família. Deve ser promovida pelo Estado, independentemente da colaboração da sociedade, a fim de se manter isenta à pressão ideológica. 42, ela está o quê? Errada. Ok? 43, a parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União para os estados é considerada como receita da União para fins de cálculo do valor mínimo da receita resultante de impostos a ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento de ensino. Gente, errado. Por que o item está errado? Se a União está pagando um dinheiro, não é receita. É o quê, gente? É despesa. Se você paga uma conta de luz, é receita? Está entrando dinheiro no teu bolso? Não, pô, está saindo, é uma despesa. Ok? Se você paga, é uma despesa. Está pagando conta de água? É despesa. Está pagando luz? Despesa. Beleza? Ótimo. Então, 43, ela está o quê? Errada. 44 é o seguinte, de acordo com a Constituição Federal, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Vedando-se a destinação desses recursos para escolas filantrópicas? Não, né, gente? A gente viu o quê? FCC. Então, a gente tem filantrópicas, concessionais e escolas comunitárias. Então, os nossos recursos públicos podem ir para lá. Então, tem que obedecer a duas destinações, a duas nuances. Não pode ter finalidade lucrativa e simplesmente guardem isso. O excedente, o que sobrar de dinheiro vai ser aplicado à educação, ok? Então, a 44, ela está o quê? Errada também. 45, de acordo com a Constituição Federal, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Vedando-se a destinação desses recursos para escolas filantrópicas, acabamos de olhar, tá o quê? Errada também, ok? Então, FCC, filantrópica, concessionárias e confessionais. Os recursos públicos podem ser destinados a elas. Questão de número 46, em relação à organização da educação brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Perfeito! Os municípios, eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Perfeito, ok? Tá certíssimo o item. Questão de número 46, gabarito certo. 47. A Constituição Federal dispõe que é direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito. Ótimo, perfeito. Sendo que a sua oferta irregular ou não oferecimento pelo poder público é responsabilidade da autoridade competente. Perfeito. 47, certíssimo, item lindo, letra da lei. 48, o dever do Estado para com a educação tem como uma de suas formas de efetivação garantia de progressiva universalização do ensino médio gratuito. Legal, gente, isso aqui. Vamos só fazer uma observação aqui. A observação aqui é simples. Olha o que você vai guardar de informação. O ensino fundamental, ele é de graça, mas lá no ensino médio ainda não. O aluno compra material, compra livro, compra um monte de coisa. Só que o Estado ele tem trabalhado essa efetivação para poder simplesmente ter essa progressiva universalização do ensino médio gratuito. Beleza? 49. A progressão continuada dos estudos, mais conhecida como aprovação automática, adotada em vários sistemas de ensino e em várias escolas, consiste na não reprovação do aluno nas séries de ensino fundamental e está respaldada pela própria Constituição. Quando esta afirma que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público. Gente, falar que a educação ela é gratuita, falar que a educação é um direito público subjetivo, não dá ao aluno o direito de ficar passando sem estudar, ok? Não existe isso daqui. Então, o item está o quê? Errado. Professor, e que previsão que nós temos na lei? A gente tem o seguinte. Primeiro, que não é na Constituição, é na LDB. Lá na LDB,
fala o seguinte no artigo 32, lá no parágrafo 2º. Os estabelecimentos de ensino que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. É isso que fala no artigo 32. Se você tiver com a LDB aí próximo, olha o artigo 32, que ele é importante, ok? Vamos lá. Item errado, dando continuidade. Última questão da nossa bateria de exercícios acerca da educação na Constituição Federal. Os programas com transporte e o de alimentação escolar, que é a merenda, né, bem como o livro didático, são políticas públicas? Sim. Respaldada na Constituição Federal? Sim. Que identifica como dever do Estado com a educação, atendimento ao educando? Sim. No ensino fundamental? Sim. Por meio de programas suplementares? Sim. Questão linda e maravilhosa. Guardem isso. Está lá no artigo 208 da sua Constituição Federal. Os deveres do Estado. E um dos deveres do Estado é justamente o atendimento, que é o inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ótimo, perfeito. Tá aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Espero de coração ter descomplicado um pouco mais essa parte da matéria. Precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Vamos para cima. Um forte abraço e até mais. Tá aí, 50 questões de educação na Constituição Federal para você se divertir. E não se esqueça, você tem que estar aí simplesmente com quantos por cento? Mais de 90%. Esse aqui é o seu objetivo. Passou disso daqui, parabéns. Sua aprovação está certa de vir. Um forte abraço e até mais. Tamo juntos.